Nós vamos dar continuidade então ao áudio de antidiabéticos e hipoglicemiantes. Nós estávamos falando sobre a insulina Lispro, né? Eu vou dar continuidade então, falando a partir dela. A insulina Lispro é uma insulina de ação ultra rápida, né? Ela foi desenvolvida como uma molécula específica para viabilizar o processo de absorção da insulina, tá? Essa insulina Lispro, ela se assemelha estruturalmente à insulina regular, com exceção a uma sequência de 2 aminoácidos que foram invertidos, né? Tiveram a sua posição invertida na estrutura da molécula. Essa insulina Lispro, ela é bastante interessante porque ela permite uma maior flexibilidade e também conveniência para o indivíduo que faz a insulinoterapia, uma vez que ela pode ser injetada poucos minutos antes de uma refeição, né? Enquanto o uso correto de uma insulina de ação mais longa, como é a insulina regular, nós vamos ver a glargina e a detemir, elas dependem de um intervalo maior entre a injeção e uma refeição, tá? A insulina Lispro, ela tem como característica apresentar início de ação ultra rápido, então de 0,1 a 1/4 de hora após a administração, um pico em meia a 3 horas e a duração após a administração se estende até 4 horas. Com relação à insulina asparte e à insulina glulisina, nós tínhamos considerado no áudio anterior, essas insulinas, assim como a insulina Lispro, são insulinas que foram modificadas a partir da insulina regular, né? E elas têm como característica, de acordo com alguns autores, apresentarem ação rápida, e outros autores a classificam, assim como o Golan, como insulinas de ação ultra rápida junto da Lispro, né? Então, consideram Lispro, asparte e glulisina como insulinas modificadas a partir da insulina regular, buscando essa ação ultra rápida para a insulinoterapia, tá? Ainda nós temos que considerar a insulina NPH. A insulina NPH é identificada como NPH como protamina neutra de Hagedorn, né? Essa insulina NPH, ela tem como característica apresentar uma preparação de ação intermediária. É uma insulina que teve como característica apresentar na sua estrutura uma combinação com uma proteína identificada como protamina. A protamina, ela está combinada com a insulina. A protamina é identificada como uma proteína de esperma de peixe, então foi isolada do esperma de peixes, de maneira particular da truta, né? E essa NPH, além dela estar ligada à protamina, ela tem como característica estar suspensa, né? Uma insulina que está em uma suspensão de zinco. Esse zinco é importante para dar estabilidade para as moléculas, né? Uma característica da protamina é que ela prolonga o tempo necessário para a absorção da insulina, porque a protamina ela permanece ligada à insulina até o momento que ela seja clivada do hormônio por enzimas proteolíticas. Enquanto isso não acontecer, nós não vemos nem absorção, nem a ação da insulina, né? Isso faz então com que o início da atividade da insulina NPH deva ser observada de 2 a 4 horas após a sua administração. O pico de ação de efeito de 4 a 10 horas e a duração pode se estender por até 18 horas, tá? Uma característica da insulina NPH é que ela tem indicação de administração 2 vezes ao dia, né?
E quando nós falamos de diabetes gestacional, a NPH é a insulina de escolha, tá? Durante a gravidez. Ainda com relação à insulina NPH, nós podemos observar aqui que o pico de atividade da insulina ocorre de 4 a 10 horas após a sua administração, né? E essa variabilidade de tempo pode estar associada a um risco aumentado de hipoglicemia, particularmente à noite, né, quando o indivíduo está dormindo. Por isso, nós reforçamos essa descrição de necessidade de administração por pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Com relação à insulina glargina, a glargina é uma insulina regular, que em uma glicina, né, é substituída pela asparagina, né? Desculpem, é a glicina que substitui uma asparagina, né? Além de ter a adição na molécula de 2 argininas, acredito que tenha considerado isso no áudio anterior. Essas modificações na insulina glargina têm como característica modificarem o pK da insulina. E isso vai acabar por diminuir a velocidade de absorção dessa insulina no ambiente que é o sangue, pois tem como característica tornar essa molécula menos solúvel, o que acaba por retardar a sua absorção a partir do local de administração, tá? A glargina, ela tem a vantagem de uma longa duração, né, de ação e liberação uniforme. Ela é liberada durante um período de tempo longo para iniciar a sua ação, de 2 a 4 horas, mas nós não observamos um pico, porque ela tem como característica apresentar uma liberação uniforme, né? Isso acaba fazendo com que a glargina seja identificada como uma insulina que reproduz a secreção basal de insulina, né? Limita, na verdade, a secreção basal, tá? Com relação a Detemir, a insulina Detemir, ela tem como característica diferir daquela insulina regular, assim como a glargina ela é uma insulina modificada. Entretanto, a Detemir ela tem na sua molécula a adição de ácido mirístico, né? A sua estrutura. Esse ácido é um ácido graxo que promove a ligação da insulina Detemir à albumina sérica, necessita, né? Faz com que a insulina Detemir necessite da albumina sérica para o seu transporte, tá? Considerando a administração, essa administração junto do ácido mirístico tende a comprometer ligeiramente a sua absorção, mas de maneira particular a distribuição, a ação, bem como a depuração renal da insulina Detemir, tá? Em comparação com a NPH, a insulina glargina e a Detemir, que são insulinas de longa ação, elas são obtidas por engenharia médica, né, biomédica, e tem como característica garantirem concentrações de insulina mais constantes durante um período de tempo bastante prolongado, né, até 23, 24 horas. E isso é bastante importante porque diminui aquele risco aumentado de hipoglicemia, principalmente durante a noite, tá? Ainda, nós temos que considerar que durante a terapia, né, com a insulina, são utilizados esquemas de insulina, né, com divisão de doses ao longo do dia. Hoje nós falamos de associações de insulina, né? E esses esquemas de insulina, incluindo a preparação, a dose e a frequência de administração, eles têm como característica serem bastante individualizados, tá?
específicos para cada paciente. Além disso, esses esquemas, eles são com muita frequência ajustados a cada dia, de acordo com a atividade do paciente, o tamanho, o tipo de refeição, né, que ele consome e também os valores de glicemia que ele é capaz de obter ao longo do dia, tá? Na atualidade, se fala muito de um esquema típico que consiste em uma insulina basal de ação longa, né? Como NPH, glargina e detemir, tá? Uma vez ou até 2 vezes ao dia, juntamente com uma insulina de bolo prandial, que tem uma ação mais curta, né? Administrada antes das refeições, com o propósito de manter o indivíduo ao longo das 24 horas. E os avanços nas preparações de insulina, né? E seus mecanismos de liberação continuada, principalmente, continuam sendo identificados como alvo de muitos estudos, né? Na atualidade também se fala muito do uso de insulinas mistas, da prescrição inclusive de insulinas mistas, que consistem em 25 a 30% de um análogo de insulina de ação curta e 70 a 75% de um análogo de ação longa, né? Essas preparações são normalmente administradas 2 vezes ao dia e pode ser bastante conveniente porque acabam por reduzir o número de injeções necessárias, né? Ainda hoje se fala, assim como para agentes hipnoanalgésicos, hoje se fala do uso de bombas de insulina, né? É um dispositivo para infusão subcutânea contínua de insulina, né? A princípio com uso mais específico para aqueles pacientes com diabetes do tipo 1, para que seja evitada a necessidade de múltiplas injeções diárias, né? E além disso se fala também de formas de insulina intranasal e pulmonar para administração, né? Além de tudo isso, nós temos que considerar que o risco de hipoglicemia deve ser considerado em todos os casos, né? Deixa eu ver aqui a sequência de slides. O risco de hipoglicemia deve ser considerado em todos os casos, porque o principal perigo, na verdade, da insulinoterapia é o de a administração de insulina na ausência de uma ingestão adequada de carboidratos. Daí um risco aumentado, né? Além de nós corrermos o risco com um ajuste de dose inadequado, que deve ser avaliado, como eu disse, individualmente, né? Pessoa a pessoa. Se o indivíduo não teve uma dieta rica em carboidratos, né, ou com presença adequada, não rica, mas com presença adequada de carboidratos, a administração da insulina vai resultar sim em hipoglicemia, tá? Com tanto, né, em indivíduos com diabetes do tipo 1 quanto indivíduos diabéticos do tipo 2, quando esses do tipo 2 fizerem ou tiverem a necessidade do uso. Então, sempre que for necessária a administração, esses pacientes devem ser alertados, né? Para nunca injetarem uma quantidade muito grande. E na verdade a orientação é sempre essa. Se inicia com uma concentração ou um volume, né, em unidades menores, e para que seja avaliada a condição de glicemia sérica é ótimo, né? De glicemia, né? E havendo necessidade, faz-se o aumento desse volume, tá? O controle dessa glicemia, né, por uso de uma insulina exógena, ele visa manter o que nós identificamos como normoglicemia, né? E diminui efetivamente a incidência de complicações diabéticas, mas ele também aumenta a frequência de episódios glicêmicos, né?
Então, isso acaba sendo definido como um desafio bastante grande na terapia, né? O desafio é manter o equilíbrio entre quantidades suficientes ou excessivas, né? Ou às vezes até insuficientes de insulina administrada, tá? Em pacientes com diabetes do tipo 2, de maneira particular, a resistência à insulina é maior apresentada, né, no músculo e no fígado do que no tecido adiposo. O tecido adiposo não é tão resistente quanto o músculo e o fígado, né? E por isso, a insulina administrada aos indivíduos diabéticos tipo 2, ela tende a depositar principalmente no tecido adiposo. E é por isso que a insulinoterapia em pacientes com resistência à insulina frequentemente resulta em ganho de peso, tá? Essa ilustração do Katzung nos mostra um gráfico. O gráfico apresenta a taxa de infusão de glicose por miligrama por quilo por minuto, né? Em função do tempo, e nos mostra o pico e a duração de diferentes tipos de insulina, né? Permitindo observar claramente aquelas com ação curta ou ultra curta, então a Lispro, Asparte, a glulisina, né? Com uma ação curta ou ultra curta, aquela regular com ação curta e um período de horas de ação um pouco maior, né? Mais longo, enquanto nós temos a NPH, que tem como característica apresentarem um pico mais prolongado, uma ação também mais prolongada. Entretanto, a glargina e a detenir, elas não apresentam pico prolongado, elas têm como característica manterem uma continuidade com relação a uma constância, né? Em relação à concentração plasmática sendo mantida por um período bastante longo, né? Na sequência, nós podemos falar dos antidiabéticos identificados como secretagogos da insulina. Esses secretagogos da insulina, eles são identificados pelas sulfanilureias e meglitininas, tá? De maneira particular, esses agentes eles têm como característica inibirem o canal potássio ATP das células beta pancreáticas, de maneira particular, uma subunidade desse canal que funciona como um receptor, é o SUR1, né? Receptor para sulfanilureias do tipo 1. E uma vez ativado, esse receptor, uma vez ativado não, uma vez inibido, né? Ele acaba por estimular a liberação de insulina pelas células beta pancreáticas e aumentando a insulina circulante até concentrações suficientes para que seja superada a resistência à insulina, né? Nós temos aqui exemplos de sulfanilureias e meglitinidas. Entre as sulfonilureias, nós podemos definir aquelas de primeira geração e as de segunda geração. As de primeira geração são representadas pela acetohexamida, clorpropamida, tolazamida, tolbutamida. As de segunda geração, mais recentes, né? Glimepirida, glizipina, glibenclamida, que nos Estados Unidos é identificada como gliburida, tá? Gliclazida e gliquidona. Como representantes das meglitinidas, nós temos a nateglinida e a repaglinida, tá? Quando nós consideramos as sulfanilureias, nós sabemos que elas foram identificados como os principais fármacos orais, isso há mais de 70 anos, tá? E são utilizados como fármacos orais para o tratamento do diabetes do tipo 2, tá? Essas sulfanilureias, elas estimulam, eu coloquei aqui uma ilustração,
elas estimulam a liberação de insulina a partir das células beta pancreáticas, né? Isso faz com que ocorra um aumento da insulina circulante para concentrações suficientes, como eu disse anteriormente, de maneira a superar a resistência à insulina no indivíduo diabético do tipo 2. Essas sulfonilureias, elas têm como característica promoverem inibição, né, do canal potássio ATPase e de maneira particular em uma subunidade desse canal, como eu disse ali, né, no slide anterior, é a subunidade para a sulfonilureia do tipo 1, né? E para que a sulfonilureia descreva aqui o seu papel, o que ela faz é se ligar com essa isoforma do receptor junto do canal, presente nessas células beta, né? Para inibirem o canal. Essa inibição do canal pelas sulfonilureias, ela é funcionalmente semelhante à descrição que é induzida em condições fisiológicas no estado pós-prandial. O que nós temos? Em condições naturais, fisiológicas, no período pós-prandial, o aumento da concentração de glicose permite a ela ser transportada, né, para o citoplasma das células beta através do transportador GLUT2. Esse aumento de glicose citoplasmática aumenta a atividade do metabolismo oxidativo, garantindo aumento das concentrações de ATP citoplasmáticos. E esse canal de potássio aqui na membrana, ele tem como característica ser um canal de potássio inativado, né? Na presença das altas concentrações de ATP. Inativado, o que vai acontecer é uma maior retenção de potássio no meio citoplasmático, que enquanto carga positiva acaba caracterizando uma despolarização da membrana, né? Pelo acúmulo de carga positiva no meio intracelular. Isso vai aumentar a permeabilidade de canais de cálcio também lá na membrana, controlados por milivoltagem, dependentes de variação de milivoltagem, e o influxo de cálcio aqui está associado a uma maior liberação de grânulos de insulina por exocitose para o meio extracelular, né? Caracterizando, portanto, a secreção de insulina. O que acontece com a sulfonilureia é que ela vai manter em um indivíduo hiperglicêmico, né? A administração oral desses compostos vai manter, a partir da inibição dessa subunidade do receptor, né, acoplado a esse canal potássio ATP, ela vai manter o canal continuamente inibido, ou boa parte do tempo, sob inibição. E isso vai colaborar para uma secreção mais continuada, né, de insulina, tá? Eu já disse a vocês que as sulfonilureias, elas têm como característica, elas têm como característica serem administradas por via oral, elas fazem biotransformação hepática e excreção renal. Esses fármacos, eles são seguros e nós temos que o principal efeito adverso, ele ainda consiste na hipoglicemia, devido à possibilidade de secreção excessiva de insulina, né? Por isso, essas sulfonilureias, elas devem ser utilizadas com cautela em pacientes que não tenham a capacidade de reconhecer ou de responder apropriadamente a uma hipoglicemia, como aqueles pacientes que apresentam alteração de estado mental ou idade avançada, eles merecem um acompanhamento mais próximo, né? Ou um auxílio, principalmente durante a administração, para que seja evitado, né? Durante a terapia, que eles tomem, ingiram mais comprimidos do que o necessário,
ou ainda que passem por um quadro de hipoglicemia que de repente passe desapercebido até que essa condição traga complicações maiores, né? Ainda nós temos dados que mostram que as sulfonilureias está associada a uma diminuição dos lipídios circulantes. Isso é bastante interessante na maior parte das terapias, né, para indivíduos diabéticos, principalmente aqueles do tipo 2, tá? Esses agentes, eles têm como característica, nos diabéticos do tipo 2, né, poderem produzir ganho de peso secundário a uma maior atividade da insulina em tecido adiposo, tá? E esse efeito adverso é indesejável, né? Em pacientes obesos. Então, se o indivíduo já é obeso e normalmente a obesidade se manifesta, né? Na verdade, o diabetes do tipo 2 se manifesta em indivíduos obesos com uma maior frequência. Então, o ganho de peso como uma maior atividade da insulina no tecido adiposo acaba representando um efeito adverso não muito desejado, né, no indivíduo que já é obeso. Por isso, as sulfonilureias, elas são mais apropriadas para prescrição em indivíduos que não apresentam a obesidade, tá? Como as sulfonilureias de primeira geração, né, que eu já mostrei para vocês no slide anterior, elas se ligam com menor afinidade à subunidade do receptor SUR1, né, do que aqueles agentes de segunda geração, as sulfonilureias de primeira geração costumam ser administradas em doses mais altas para que se consiga obter o mesmo grau de redução de glicose plasmática. Apesar de, na atualidade, nós sabemos, os agentes de segunda geração são aqueles mais empregados, tá? Em geral, as sulfonilureias têm como característica serem identificados como fármacos bastante efetivos para o controle da hiperglicemia, são seguros e uma característica importante na indicação de uma terapia é o baixo custo, tá? Apresentado pelas sulfonilureias, tá? Ainda o que eu não considerei aqui, as sulfonilureias de segunda geração fazem não completamente, mas parcialmente desenvolvem um processo de excreção biliar além da excreção renal, né? As reações adversas, além daquela da obesidade, né, que pode ser observada, e da hipoglicemia, são representadas pelo exantema, diarreia, náuseas e tontura. Essas reações adversas, elas tendem a ser raras, entretanto, quando aparecem, costumam ser transitórias, principalmente observadas no início do tratamento, tá? Aqui o Katzung apresenta um quadro com a descrição de sulfonilureias, né? Algumas de 3 de primeira geração, 3 de segunda geração, com a descrição da estrutura química de cada uma delas, a descrição de dose diária, tá? Para os indivíduos e a duração de efeito, né? Em horas após cada tomada, tá certo? Chama atenção aqui para essas de segunda geração, que tem como característica, muitas vezes, dependendo do quadro, né? Porque nós precisamos adequar a condição clínica do indivíduo, mas elas permitem tomadas, né? Sob a forma de uma única administração diária, e isso é bastante conveniente, tá? Entre aquelas de primeira geração, nós temos a clorpropamida, que é identificada quase como um protótipo, tá? Das sulfonilureias, talvez seja uma das sulfonilureias mais antigas. Ela tem como característica apresentar
uma duração de ação de até 60 horas, né? Isso, por um lado, é bom, por outro lado, acaba dificultando um pouco o esquema terapêutico com relação à descrição das dosagens. E aí, quando nós falamos das reações adversas, né, transitórias e raras, elas são observadas em todos os princípios, né, tanto de primeira quanto de segunda geração, entretanto, com maior incidência aqui para a clorpropamida, tá? Com relação aos análogos da meglitinida, né? Nós sabemos que, a exemplo das sulfonilureias, as meglitinidas estimulam a liberação de insulina através da ligação à subunidade 1 do receptor para a sulfonilureia, né? Caracterizando inibição do canal potássio ATP lá das células beta pancreáticas, exatamente da mesma forma que as sulfonilureias, embora as meglitinidas tenham como característica atuarem sobre outro sítio específico, uma região distinta da molécula do receptor, tá? Tanto absorção, metabolismo, o perfil de efeitos adversos, né, para as meglitinidas se assemelham àqueles das sulfonilureias, tá? Aqui nós temos o quadro, então, que apresenta os fármacos classificados como análogos da meglitinida. Então, a repaglinida, a neteglinida, com a estrutura química de cada uma delas. As doses administradas sempre antes das refeições, a meia-vida desses agentes, que representa uma meia-vida curta, né? Com duração em horas após a administração relativamente curta também, né? De 4 a no máximo 7 horas para a repaglinida e de 4 horas para nateglinida. Então, nós vamos continuar aqui descrevendo a ação dos sensibilizadores da insulina, de maneira particular identificando as biguanidas, tá? Esses sensibilizadores da insulina, eles são identificados como redutores da produção hepática de glicose, né? Então, as biguanidas, elas atuam aumentando a sensibilidade à insulina. Então, o alvo molecular das biguanidas parece ser uma proteína quinase dependente de AMP cíclico, que a gente não pode confundir com a proteína quinase A, tá? Essas biguanidas, elas ativam essa proteína quinase dependente de AMP cíclico, bloqueando a síntese de ácidos graxos, inibindo a gliconeogênese e a glicogenólise hepáticas, né? Elas ainda aumentam a atividade do receptor de insulina e a responsividade metabólica, né, do fígado e do músculo esquelético à insulina, tá? Então, no momento em que as biguanidas, desculpem, ativam essa proteína quinase dependente de AMP cíclico, eles diminuem, né, como eu disse, bloqueiam os ácidos graxos, inibem fatores hepáticos associados à liberação de glicose pelo tecido hepático, né? E os efeitos secundários incluem um aumento da sinalização de insulina, né? Significa atividade aumentada do receptor de insulina, bem como uma maior responsividade metabólica dos tecidos que tem como característica apresentarem depósito, né, de glicose. Apesar desse efeito de maior responsividade metabólica no fígado e no músculo esquelético, não ser do ponto de vista molecular muito bem definido, tá? Um exemplo de biguanida é a metformina, tá?
que é empregada com frequência no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2 e é empregado quando se considera que a produção de glicose hepática possa estar anormalmente elevada. E aí a intensificação da ação da insulina nos tecidos-alvo se refere especificamente ao aumento da sinalização por atividade aumentada do receptor de insulina, tá? Por isso, a intensificação da ação da insulina nos tecidos-alvo, tá? O efeito adverso mais comum para o uso das biguanidas, né? Que tem como exemplo lá a metformina, consiste em desconforto gastrointestinal, então com diarreia, dispepsia, flatulência, náusea, vômito, deficiência de cobalamina, e eu vou citar para vocês também a possibilidade de acidose, essa acidose láctica, tá? Esse efeito sobre o trato gastrointestinal, ele é atualmente identificado como um efeito transitório, e essa acidose lática, ela representa um efeito adverso potencialmente mais grave. Como as biguaninas diminuem o fluxo de ácidos metabólicos através das vias gliconeogênicas, pode ocorrer acúmulo de ácido lático até uma concentração perigosa em pacientes tratados com as biguanidas, tá? Com a incidência, como a incidência de acidose lática é baixa e bastante previsível, né? Isso pode ser acompanhado de maneira mais próxima, tá? Ainda eu tinha que falar outra coisa com relação à acidose. Ok, então ela pode, as biguanidas diminuem, né? O fluxo de ácidos através das vias glicolíticas. Isso acaba por acumular ácidos, né, de maneira particular com o aumento de ácido lático até concentrações que são críticas, né, perigosas para os pacientes tratados com esses fármacos, apesar da incidência de lactose baixa, de acidose, láctica ser baixa e previsível, portanto, pode ser também prevenível, né? Desculpem, gente, eu me perdi no que eu estava falando. Bom, ainda essa acidose lática, ela costuma ser mais comum quando a metformina é administrada em pacientes que apresentam outras condições que acabam por predispô-lo à acidose metabólica. Por isso, a metformina não deve ser administrada em pacientes que apresentem doença hepática, insuficiência cardíaca, renal, processos infecciosos graves, né? Ou que façam consumo de álcool excessivo, né? Porque eles vão apresentar sempre uma tendência à cetoacidose, né? E isso acaba potenciando o efeito de desenvolvimento de acidose lática. Era isso que eu queria dizer, tá? Então, como as biguanidas não afetam diretamente a secreção de insulina, né? O seu uso não está associado ao desenvolvimento de hipoglicemia, tá? Além disso, ao contrário da insulina e dos secretagogos de insulina, as biguanidas elas estão associadas a uma diminuição dos lipídios séricos e peso corporal, tá? Ainda as biguanidas elas têm como característica serem úteis no tratamento de outras condições clínicas, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, que muitas vezes aparecem como associados a um quadro de resistência à insulina, né? Essa indicação da metformina para o tratamento da síndrome do ovário policístico, ela não está presente, não está descrita na bula da metformina. Entretanto,
como a síndrome normalmente está associado a um quadro de resistência à insulina, faz-se o uso, sim, é costume, né? Fazer a indicação, inclusive com resultado, né? A partir dessa administração, tá? Ainda entre os sensibilizadores da insulina, nós temos as tiazolidinedionas, né, identificadas como TZD. Elas têm como característica ativarem um receptor que é ativado por proliferador peroxissômico, o PPAR-gama, né? E isso faz com que ocorra um aumento da sensibilidade da insulina em tecido adiposo, no fígado e no músculo, tá? Essas tiazolidinedionas, elas constituem uma classe relativamente recente de fármacos orais para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, né? Nós temos como exemplos de princípio ativos a rosiglitazona e a pioglitazona, né? Esses agentes eles não afetam a secreção de insulina, mas eles têm como característica intensificarem a ação da insulina no tecido alvo, né? Seja ele o tecido adiposo, fígado ou o músculo. E isso acontece porque eles são agonistas desse receptor, que é o receptor gama ativado por um proliferador peroxissômico, né? Esse receptor, ele tem como característica nas células adiposas, uma vez ativados, né? Eles permitem que a insulina promova a conversão de glicose a triglicerídeos, tá? Então, nas células adiposas, a insulina promove a conversão de glicose a triglicerídeo por ativação desse receptor, tá? Os ligantes endógenos para esse receptor ainda não foram totalmente identificados, né? E esses receptores, eles se assemelham a outros receptores nucleares para hormônios, né? Que tem como característica ativarem a transcrição de um grupo ou subgrupo de genes envolvidos com o metabolismo de glicose e lipídios. De maneira particular, o PPAR-gama, ele tem como característica ser expresso primariamente no tecido adiposo, está envolvido na diferenciação dos adipócitos, né? E, como eu disse, na conversão de glicose a triglicerídeos, tá? Embora o tratamento com as tiazolidinedionas tenha como característica melhorar a sensibilidade à insulina, não apenas no tecido adiposo, como também lá no fígado e no músculo, né? Que são os principais locais de resistência à insulina no diabetes do tipo 2, os mecanismos responsáveis pelo efeito desses fármacos no fígado e no músculo não são completamente conhecidos, principalmente pelo fato do receptor PPA-gama, né? Ele está expresso em baixas concentrações, em baixo número no fígado e no músculo. Ao contrário, nós encontramos uma população bastante grande dessas proteínas receptoras no tecido adiposo, tá? E daí se postula, né, que o efeito das tiazolidinedionas, né, sobre o fígado e sobre o músculo seja observado sim, entretanto, de uma forma indireta, né? Uma possibilidade sugere que as alterações mediadas pelas tiazolidinedionas sobre o receptor na expressão dos genes dos adipócitos, né, acabam resultando em mudanças no metabolismo de gorduras que alteram, por sua vez, um ambiente metabólico nos hepatócitos e nas células musculares, aumentando a sensibilidade desses tecidos à insulina, tá? Embora
seja evidente, tá? Que o tratamento com as tiazolidinedionas aumenta de uma maneira bastante efetiva a sensibilidade à insulina, resultando em diminuição das concentrações séricas de glicose, tá? Os efeitos sensibilizadores, né, desses fármacos sobre a insulina são benéficos não apenas no tratamento da diabetes do tipo 2, tá? Mas são benéficos também em outras síndromes associadas à resistência à insulina, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, como a gente já citou para as biguanidas, né? Como as tiazolidinedionas representam uma classe mais recente de fármacos, né? O perfil de reações adversas para eles ainda não foi totalmente definido, né? Mas se fala em insuficiência cardíaca congestiva, hepatite colestática, hepatotoxicidade, edema macular, macular diabético, né? Edema, ganho de peso, aumento das frações de colesterol, HDL e LDL e diminuição das concentrações séricas de triglicerídeos e ácidos graxos livres. Então, apesar dos estudos serem ainda necessários, esses são relatos, né, a partir do uso das tiazolidinedionas em estudos experimentais e nos indivíduos que já fizeram uso e foram observados a partir do uso. Os efeitos como o ganho de peso, né, e a diminuição das concentrações de triglicerídeos e ácidos graxos circulantes podem ser explicados facilmente pelo efeito estimulador das tiazolidinedionas sobre os adipócitos, né? Nós consideramos que ele promove conversão de glicose a triglicerídeo e interfere com a diferenciação em adipócitos, caracterizando, portanto, sim, diminuição de triglicerídeos e ácidos graxos livres. Então, ele promove ganho de peso e diminuição das concentrações séricas de triglicerídeos e ácidos graxos livres a partir do efeito estimulador mesmo das substâncias sobre o tecido adiposo, né? Ao contrário dos secretagogos de insulina, né? Esses fármacos não aumentam as concentrações de insulina e por isso eles não devem promover hipoglicemia, tá? São contraindicados em casos de insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que uma das reações adversas observadas é uma sobrecarga da função cardíaca, tá? Apesar de ser descrita a hepatotoxicidade, existem estudos com agentes mais recentes que possivelmente em breve serão comercializados, né? E que têm como característica apresentarem uma menor hepatotoxicidade. De maneira particular, a rosiglitazona, né? Ela apresenta sim algum número desses efeitos adversos, né? Entretanto, ela tem indicação de uso em pacientes que não responderam a outros fármacos antidiabéticos, tá? Muito bem. Ainda nós podemos considerar aqui os análogos da amilina. A amilina, ela é coliberada, co-secretada com a insulina pelas células beta e tem como característica atuar em receptores do sistema nervoso central para garantirem a diminuição da velocidade do esvaziamento gástrico, diminuição da liberação pós-prandial de glucagon e glicose e ainda está associada à promoção de saciedade, tá?
Nós temos como exemplo de análogo da amilina a pranlitina. Essa pranlitina, ela foi desenvolvida como um análogo estável da amilida humana, né? Como eu disse, é um hormônio que é co-secretado com a insulina pelas células beta e tem como característica ajudar a regular as concentrações pós-prandiais de glicose, né? Os indivíduos com diabetes do tipo 1, eles precisam, né? Eles não têm a amilina endógena, enquanto aqueles com diabetes do tipo 2, eles apresentam deficiência relativa da amilina, né? Por isso, a pranlitina, ela tem indicação para uso tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2, que necessitam da insulina, tá? A estrutura da pranlitina é semelhante àquela da amilina, por isso ela é identificada como um análogo, né? Na verdade, ela tem a substituição de 3 aminoácidos que tem como característica conferir à pranlitina uma melhor solubilidade e uma maior estabilidade, tá? A pranlitina, eu já afirmei aqui, ela tem como característica retardar a velocidade de esvaziamento gástrico, né? Ela diminui a liberação pós-prandial de glucagon e de glicose e ela tem como característica promover a saciedade, tá? Ela ainda é administrada em injeções subcutâneas antes das refeições, né? E o uso da pranlitina, ela pode resultar sim em perda de peso, entretanto essa perda de peso é extremamente discreta, tá? O efeito adverso mais comum que nós temos para os análogos da amilina são as náuseas. Essas náuseas elas podem melhorar com a insistência no uso do fármaco, né? E a pranlitina, ela não está relacionada, associada à identificação da hipoglicemia. Entretanto, eu coloquei aqui uma interrogação porque essa hipoglicemia, ela pode aparecer sim, caso a pranlitina seja utilizada em associação a outros agentes que podem, esses sim, induzirem a hipoglicemia, tá? Além da náusea e da possibilidade de, em associações, induzirem a hipoglicemia, nós podemos observar a gastroparesia em altas concentrações ou diante do uso contínuo, tá? Devido a essa lentificação sobre o esvaziamento gástrico, né? Ainda em associação, a pranlitina tende a diminuir bastante o uso de insulina, o que é bastante interessante para os indivíduos diabéticos do tipo 2, tá? Nós temos ainda as incretinas. Entre as incretinas, nós reconhecemos os agonistas do GLP-1 e compostos miméticos. Esse GLP-1, eu coloquei em algum slide para vocês, o slide inicial, né? É um hormônio, então um peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1. Ele é um hormônio intestinal que é secretado pelas células enteroendócrinas, né? E que tem como característica aumentarem a secreção de insulina glicose dependente, tá? Ainda ele inibe a secreção de glucagon e a produção hepática de glicose, ele diminui o esvaziamento gástrico, né? E tem como característica apresentar ação sobre o apetite e sobre a saciedade lá dentro do sistema nervoso central. Então, essas incretinas, né, que são os agonistas do hormônio, têm como característica ativarem o receptor GLP-1 ou ainda prolongarem a sua atividade através de uma enzima, através da inibição da enzima que é a DPP4,
é a dipeptidilpeptidase do tipo 4, né? E o propósito é aumentar a secreção de insulina dependente de glicose, então após uma carga oral de glicose, inibir a secreção de glicagon e, como eu disse, retardar o esvaziamento gástrico e diminuir o apetite, aumentando a saciedade, né, através de um efeito exclusivamente central, tá? Os compostos que mimetizam, né, e funcionam então como agonistas para o GLP-1, eles constituem a mais recente classe de fármacos desenvolvidos para o tratamento da diabetes, tá? Como o GLP-1 é um hormônio peptídeo com meia-vida circulante bastante curta, para que ele fosse utilizado com finalidade terapêutica, houve a necessidade de modificações moleculares na sua estrutura para que a sua bioatividade pudesse ser aumentada, tá? Entre os exemplos nós temos a hexenatida, e a liraglutida, né? Esses agentes são identificados como análogos de ação longa do hormônio, né? E atuam como agonistas nos receptores GLP-1 dos seres humanos, né? Esse fármaco ele tem como característica ser injetado normalmente 2 vezes ao dia, sendo utilizado em associação com metformina e sulfonilureia para que seja melhorado o controle da glicose, tá? Como agente mimético, né, do GLP-1, esses agentes apresentam vários modos de ação que acabam por beneficiar os indivíduos diabéticos. Então, eles podem aumentar, como eu coloquei aqui, aumentar a secreção de insulina pelas células beta pancreáticas, principalmente quando as concentrações de glicose estão elevadas, né? E normalmente imediatamente após a dieta rica em carboidratos, né? Ele ainda suprime a secreção de glicagon pelas células alfa do pâncreas, retarda o esvaziamento gástrico e, portanto, ele diminui a velocidade de entrada de nutrientes na circulação, tá? E atua em sistema nervoso central, diminuindo o apetite. Nós sabemos ainda que esses agentes têm como característica estarem associados à perda de peso em alguns indivíduos, tá? E a reação adversa mais comum é identificada pela náusea, tá? Entretanto, essa náusea ela tem como característica melhorar com o uso do fármaco, né? A literatura, eu não citei aqui, mas a literatura também considera que a pancreatite aguda é um efeito adverso raro. Entretanto, quando acontece, ele apresenta bastante gravidade, tá? Como a hexanatida, ela aumenta a secreção de insulina em resposta a uma carga de glicose oral, ela não está associada ao desenvolvimento de hipoglicemia, a não ser que ela seja utilizada em associação, né? Como é o caso aqui da indicação, associação com metformina, ou ainda a hipoglicemia pode ser observada principalmente quando é utilizada em associação com as sulfonilureias, tá? Nós temos como uma contraindicação a diabetes mellitus do tipo 1 e a cetoacidose metabólica. Acredito eu já tenha considerado a administração desses agentes deve ser efetuada através da administração subcutânea de maneira exclusiva para indivíduos diabéticos do tipo 2. Ainda nós podemos considerar entre as incretinas, né, identificados como agonistas do GLP-1 e compostos miméticos, nós podemos identificar os inibidores da DPP4, da dipeptidilpeptidase 4, né? Entre os agentes farmacológicos nós
identificamos a sitagliptina e a saxagliptina, tá? São agentes utilizados no diabetes do tipo 2, né? Nós sabemos que esses agentes têm como característica serem identificados como inibidores seletivos da enzima dipeptidilpeptidase 4, tá? Ela é uma enzima plasmática que tem como característica rapidamente inativar o GLP-1, o hormônio GLP-1. Portanto, como nós sabemos que em condições naturais essa enzima inativa o GLP-1, o uso da sitagliptina ou da saxagliptina como inibidor da DPP-4 vai prolongar a meia-vida do GLP-1 endógeno, né? Ao se ligar à enzima DPP-4 e inativá-la, não é? Esse é o mecanismo de ação. A terapia com esses agentes aumentam a concentração circulante de GLP-1 e de insulina, né? Por conta dos efeitos que o GLP-1 apresenta. Eles consideram também, fazem também a diminuição da concentração do glucagon, o aumento da responsividade da liberação de insulina a uma carga oral de glicose, né? Principalmente em diabetes mellitus em indivíduos portadores de diabetes mellitus do tipo 2, tá? E esses agentes, eles são utilizados com muita frequência nesses indivíduos do tipo 2 aqui, como adjuvantes da dieta e dos exercícios físicos para uma melhora do controle da glicose, tá? Ele pode ser utilizado tanto numa monoterapia ou em associação com sulfonilureias e insulina exógena. E nesse caso, né, de associação, nós devemos dar atenção sempre para a possibilidade de um quadro de hipoglicemia, né? Nós não temos evidências que definam interferência desses agentes sobre o peso do indivíduo, mas existem estudos que definem uma redução presente, né, da taxa de hemoglobina glicada em até 0,5% nesses indivíduos diabéticos do tipo 2, tá? As reações adversas são reações que foram aqui apresentadas a partir de manifestações bastante isoladas, porque esses medicamentos são muito recentes, nós não temos ainda evidências que definam esses efeitos como efeitos estabelecidos em uma grande maioria dos casos, mas nós encontramos a infecção das vias respiratórias superiores, nasofaringite, cefaleia, náuseas e diarreia, um aumento discreto da concentração sérica de creatinina, tá? Entre as contraindicações, esses agentes são contraindicados em indivíduos diabéticos do tipo 1 e mediante cetoacidose diabética, que é representada como uma condição muito frequente nos diabéticos do tipo 1, tá? Ainda, esses agentes, eles devem ter dose ajustada quando o indivíduo apresenta doença renal moderada ou grave, e isso está diretamente associado ao fato de esses agentes inibidores da DPP-4 poderem induzir um aumento discreto da creatinina sérica, tá? Outra característica presente na literatura é que a digoxina associada com a sitagliptina, ela deve ser monitorada de uma forma bastante frequente, porque esses agentes competem tanto com relação à biotransformação, quanto com relação à excreção renal. E isso deve colaborar para um aumento da digoxina. E nós sabemos a digoxina é um agente que tem como característica apresentar uma janela terapêutica bastante estreita, né? Então, isso faz estabelecer a necessidade de um monitoramento bastante contínuo.
Esse diagrama, né, essa ilustração esquemática, é uma ilustração do Golan. Ele tem como característica mostrar a regulação fisiológica da glicemia, considerando aqui os seus 3 diferentes alvos de ação, então a célula hepática, a célula adiposa e a célula muscular. E ele aponta ainda o efeito farmacológico dos agentes que nós consideramos, né, até o momento, descrevendo o sítio específico de ação para cada um deles, tá ok?